Bom dia, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para trazer o recadinho de Deus, o recadinho que nos fortalece espiritualmente. E desejo a todos vocês que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amigos, veja só, eu quero agradecer primeiramente a todos vocês que sempre me acompanham, com meus pequenos vídeos. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja com todos vocês, tá bom? Veja só, eu quero trazer aqui um recadinho de Deus de hoje. Esse recadinho de Deus vai ser muito bom para mim e para você, porque Deus fala conosco sempre através da Santa Bíblia, Então esse recadinho de Deus está aqui em Ezequiel capítulo 18, versículo 21 ao 24. Vamos ouvir o que é que Deus está falando conosco? Ei, ouça o que Deus está falando com você. Para aqueles que não lêem a Bíblia, para aqueles que não têm vontade e desejo de pegar a Bíblia para ler, mas ouça, é para você essa palavra de hoje. Deus está falando com você. Ouça bem o que é que Deus vai falar com você. Tá bom? Então está aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 ao 24. Veja só, viu? Foque bem nessa palavra que Deus vai falar com você. Oi, Deus vai falar com você. É para você que não tem costume de ler a Bíblia, ouça. Então o versículo 21 diz assim: se o homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, tá vendo? Não morrerás, é certo que viverás, tá vendo? Quanto mais a gente parar de pecar, fazer coisas erradas, a gente agrada a Deus. Deus fica feliz com as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Então diz assim: todos os seus pecados serão perdoados. Tá vendo? Ele pode ser, tá no crime, tá em qualquer ato mal. Qualquer ato que ele venha cometendo mal, mas se ele se arrepender e parar de fazer, aí a palavra de Deus diz: e todos os seus pecados serão perdoados. E ele viverás, porque fez o que é certo. Tá vendo? Aí diz mais, o 23. Vocês pensam que eu gosto de ver o homem mau morrer? Isso Deus falando. Ele não gosta, ele não se agrada quando o homem mau morre. Pergunta o Senhor Deus. Não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Tá vendo? Então é assim, gente, quando vocês vê uma pessoa que está no mundo do crime, da perdição, e se arrepender e pegar a sua Bíblia para frequentar, começar a frequentar a igreja, fazer as coisas certas, não julgue. Agradeça a Deus, dê glória a Deus, porque ele abandonou o seu pecado, abandonou o seu vício, o seu erro, a sua morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então feliz daquele que se arrepende e muda de vida. Muda os seus conceitos. Agora veja só o que é que diz agora a respeito das pessoas boas que praticam as coisas boas e deixam de fazer o que é certo para fazer as coisas erradas. Veja o que é que Deus diz. Ele falou com essas pessoas que estão fazendo coisas erradas, que faziam coisas erradas e se arrependeu e procurou a fazer as coisas certas. Andar no caminho do Senhor, ouvindo a palavra de Deus e praticando, abandonando os vícios, os costumes. Então o que Deus vai nos dizer aqui agora a respeito dessas pessoas que estão no caminho certo e de repente por causa de certas amizades abandona e começa a fazer as coisas erradas. Então veja o que é que Deus está falando com você. Ouça, meu irmão, meu amigo, ouça o que Deus está falando. Então versículo 24 diz assim: mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosa que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Lógico que não. Lógico que não. Se você fazer as coisas tudo certo, andar no caminho certo, e de repente, por causa de certas amizades, você abandona tudo e começa a praticar coisas erradas, coisa mal, não vai viver de jeito nenhum. Então vamos ver o que diz. Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Tá vendo?
Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Vai para o esquecimento, porque ele abandonou o certo para agora seguir as coisas erradas. Aí ele diz mais, ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Tá vendo, gente? Ele estava no caminho certo e de repente abandonou para fazer o errado, para seguir o erro, para desagradar a Deus, para deixar Deus triste. Então certamente morrerás. Então vamos procurar fazer o que é certo. Vamos procurar fazer o que é certo, para que naquele grande dia o Senhor Jesus possa dizer, venha bendito de meu Pai, né? E poder abraçar a mim e a você. O importante de tudo é a gente se arrepender dos nossos atos. A gente precisamos fazer um exame de consciência para ver onde é que nós estamos errando, para a gente procurar corrigir o nosso erro, para a gente fugir das coisas erradas, para a gente fugir do pecado. Porque o diabo, ele sabe que os dias dele já está contado, mas ele não quer ir só, ele quer levar a multidão com ele. E muitos estão no caminho dele, fazendo as suas próprias vontades. Desde quando você ou eu faz a sua vontade, ou eu a minha vontade, então nós estamos fazendo a vontade do inimigo, não a vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Nós precisamos nos esvaziar do nosso eu, porque todo o nosso eu é pecaminoso. Ei, ouça o que eu estou lhe dizendo, se esvazie do seu eu, se esvazie do seu eu. Esses prazeres, essas festas, essas curtições, não é de Deus. Isso é mundana, não é de Deus. Procure se fortalecer aqui, olha, nessa palavra, nesse santo livro. Aí sim você se fortalece espiritualmente, aí sim você está no caminho do Senhor. Porque os prazeres vão, e as nossas iniquidades vão junto. E naquele grande dia nós vamos ser julgados pelas nossas iniquidades, pelo que falamos, pelo que fazemos, enfim, vamos ser julgados por tudo. Então, desde quando a gente conhece a palavra de Deus e procura colocar em prática, a gente faz a vontade do Senhor. Aí sim, estamos agradando a Deus. Aí sim, nós estamos juntando o tesouro no céu, fazendo a vontade do Senhor. Temos que ler a Bíblia, nos fortalecer espiritualmente, ler a Bíblia, orar constantemente, jejuar, frequentar a igreja, para a gente abrir a boca e dizer, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, Deus é o meu Pai. Aquele que frequenta, aquele que tem fé e confia no Senhor, pode abrir a boca e dizer, Deus é o meu Pai, Ele é o meu Salvador. Então, vamos acreditar no nosso Pai. Porque Deus, as pessoas têm a mania de dizer que Deus é amor, que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas não é só amor não, gente. Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é justiça, Deus é humildade, Deus é simplicidade. Procure conhecer mais o que quer dizer amor, porque a prova Deus deu. O nosso Pai, o Criador, deu toda a prova. Ele deu seu Filho unigênito para morrer, para se entregar naquela cruz, para vir a esse mundo, se entregar naquela cruz. Ele sofreu muito para chegar até a morte. Ele foi humilhado, ele apanhou muito. Jesus sofreu. Mas foi pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então vamos fazer valer isso. Aquela morte de cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou naquela cruz para tirar o meu pecado e o seu pecado. Mas para isso acontecer, é preciso que a gente venha se arrepender. A gente se esvazie do nosso eu. Porque todo o nosso eu é pecaminoso. O nosso eu é cheio de orgulho, de soberba. Então isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Isso não é de Deus, é do mundo. O orgulho é do mundo. A soberba é do mundo. A inveja é do mundo. O ódio, a mentira é do mundo, é do diabo. As pessoas que vivem mentindo é filho do diabo. Porque a própria palavra de Deus diz. O diabo, ele desde o início ele se manteve na mentira e até hoje. Ele sempre quer jogar a verdade por terra. Tudo que está escrito na Bíblia, ele fala o contrário. Para seduzir as pessoas. E muitos estão seduzidos. Muitos estão caindo na sedução do diabo. Estão indo como os patinhos. Gente, os prazeres não traz salvação. As vaidades não traz salvação. Né?
essas coisas que estão postando, né, as pessoas quase nuas e nu, isso não traz salvação, isso é do mundo. Não mostre o seu corpo, gente. A palavra de Deus diz, mostre o seu corpo para o seu marido. O seu corpo é do seu marido e o corpo do seu marido é seu, da esposa. Então não precisa, para você conquistar um homem, não precisa mostrar o corpo. Não precisa estar postando aquelas fotos. Gente, conheça mais a palavra de Deus. A gente peca, a palavra de Deus diz que a gente peca por minuto. A todo momento a gente peca. Então, são muitos pecados, gente. E Deus não está se agradando dos nossos pecados, do seu e do meu. Eu não estou dizendo a você que eu não peco, eu também peco. Mas a gente lendo a palavra de Deus, a gente vai reconhecendo o nosso erro. Eu, quando falo coisas erradas, coisas indecentes, seja lá o que for, mas depois eu começo aquela coisa aqui na minha mente e eu me arrependo, gente. Eu me arrependo. E muitas coisas eu prometo, eu peço a Deus, peço perdão a Deus e não faço mais. Mas a gente cai porque o diabo é sujo. A tentação dele é grande. Então, gente, ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Ouça esse recadinho. Arrependa dos seus pecados. Mude de vida. Esqueça esses prazeres, que esses prazeres é mundano. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Isso não leva a Deus. Essas festas, essas bebedeiras, essas curtições, não leva a Deus. Muito pelo contrário. Faz é afastar de Deus. Não se afaste de Deus. Deus está clamando o perdão de cada um. Se arrependa dos seus pecados. Medite nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Amém? Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero que o Espírito Santo cada vez mais esteja ao meu lado, me iluminando, me dando forças, me dando sabedoria, me dando a visão espiritual, me dando forças para me lutar e vencer as minhas fraquezas, que todos nós temos as nossas fraquezas, tá bom? Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Um abraço para todos vocês.